Bom dia, meus amados! Mais um dia de leitura do segundo livro de Samuel. Eu sou o professor Mateus e hoje nós estaremos estudando o 16, o 17 e o 18. Lembrando que nós estamos aqui no meio de uma trama, né? Davi precisou fugir de Jerusalém para não ser atacado por seu próprio filho dentro de Jerusalém. E nós vamos lembrar aqui que Davi pede que Uzai fique para confundir os conselhos do sábio Aitofel. E nesse momento Davi está fugindo, já saiu de Jerusalém. E nós vamos ver o que acontece logo ele estando na estrada de saída. A primeira coisa que acontece é que Ziba, não sei se vocês lembram de Ziba, Ziba era aquele criado de Saul, que quando a família inteira de Saul morreu, ele ficou com as posses das coisas de Saul. E quando Davi decidiu fazer um ato de benevolência a Jonatas e pediu para que encontrassem algum descendente para que ele pudesse abençoar, e ele encontrou Mefibosete, o filho aleijado de Jonatas, ele passou todos os bens de Saul para Mefibosete e tornou Ziba escravo de Mefibosete. Então é esse Ziba que vem se encontrar com Davi, trazendo em 2 jumentos muitas coisas, pães, bolos, frutas, vinho, para que pudesse agradar Davi. E quando Davi o pergunta sobre Mefibosete, é interessante que Ziba vai contar uma história muito confusa. Ziba vai dizer o seguinte, que Mefibosete quis ficar em Jerusalém para assumir o trono, porque ele era descendente de Saul. E mais estranho ainda foi Davi ter naquele momento já dado uma sentença, passou tudo que estava em posse de Mefibosete para Ziba, acreditando naquele momento 100% na história de Ziba. Nós vamos ver mais para frente, em outros capítulos, não hoje, como essa história acaba, mas você poderia me perguntar assim, Ziba estava falando a verdade? Realmente Mefibosete estava tendo ambições de angariar o trono já com a saída de Davi de Jerusalém? Muitos estudiosos, a maioria dos estudiosos desse texto, acreditam que Ziba estava mentindo e tentando se aproveitar da circunstância por Mefibosete ser aleijado e não poder ir sozinho atrás do rei. Mas como aqui nós estamos ouvindo a história da boca de Ziba e depois nós vamos ouvir o lado de Mefibosete, nós não precisamos aqui querer chegar a uma conclusão sobre a veracidade das palavras de Ziba. O que nós estamos analisando aqui é a reação de Davi, que está sendo perseguido pelo teu próprio filho, e quem tem seu próprio filho tentando matá-lo, nenhuma surpresa é grande demais para ele. Então, para eles, Mefibosete ter traído, Ziba ter traído, tudo isso é possível a partir da ideia de que ele está sendo perseguido pelo seu próprio filho. E aí, quando é que a gente vai entender isso? Logo em seguida, no verso 5 do 16, nós vamos ver um homem Simei, também da casa de Saul, perseguindo Davi, insultando, jogando pedras em Davi. E quando Abissai, filho de Zerui, ou seja, o sobrinho de Davi, irmão de Joabe, se prontifica para arrancar a cabeça dele, e Davi vai lá, repreende ele, fala, poxa, vocês só querem o mal, deixa ele fazer, se for Deus que estiver mandando ele fazer isso, quem é que vai contrariá-lo? E aí Davi diz o seguinte, não se preocupem com ele, deixem que ele amaldiçoe à vontade, o Eterno ordenou que fizesse isso, talvez o Eterno enxergue a minha aflição e transforme as minhas maldições em algo bom. E se você for ver, ele vai dizer o seguinte, no verso 11, né, voltando um pouquinho, ele vai dizer o seguinte, Davi prosseguiu dirigindo-se a Abissai e ao restante do grupo, dizendo, além disso, até meu filho, minha carne, meu sangue, neste momento, está querendo a minha morte. Este benjamita não está fazendo nada comparado a isso. Então, Davi agora está passando por um processo assim de quem de fato são os meus amigos. Poxa, meu filho quer me matar. E aí no finalzinho, ali no 14, nós vamos ver que Davi e o povo que estava com ele chega no Jordão cansadíssimo, cansadíssimo. Logo nesse momento a história já vai começar a narrar a chegada de Uzai, porque foi assim que nós terminamos o 15, falando que Davi tinha aconselhado a Uzai voltar, se encontrar com Absalão, ganhar a confiança dele para tentar frustrar os conselhos de Aitofel, que Davi sabia que seriam bons conselhos. Quando Uzai chega, Absalão é muito inteligente, ele fala, poxa, Uzai era muito amigo do meu pai, o que ele está fazendo aqui? Será que ele é um traidor? Será que ele é um desleal? Olha quanta trama envolvida nesse capítulo.
E ele vai lá e diz: Não, eu não sou leal a Davi, eu sou leal ao aquele que o Eterno escolher. E outra, você é filho de Davi. Nada mais justo do que eu ser leal a você também. E ele é toda uma trama, isso aqui é digna de Hollywood, esse capítulo, né? E é tão assim, e a trama não acaba, porque aí Aitofel dá dois conselhos aqui muito sérios, né? O primeiro conselho de Aitofel é falar para que Absalão pegasse as concubinas, lembra que ficaram algumas concubinas de Davi para cuidar do palácio e se deitasse com ela à vista de todo o povo para mostrar que de fato ele tinha se rebelado contra o pai. Mas aqui também faz parte daquela do castigo de Deus. Não sei se você lembra, mas quando o profeta Natan chegou na casa de Davi e o confrontou por seu pecado com Betseba, Natan disse o seguinte, que ele tinha feito aquilo escondido, mas que fariam aquilo com ele à vista de todos. Aqui Davi estava vendo suas mulheres sendo entregues a outro homem num terraço diante de todo Israel. E Aitofel, ele continua, né? No 17 ele continua com um conselho, ele vai dizer o seguinte, em seguida Aitofel aconselhou Absalão, deixe-me escolher 12.000 homens e partir esta noite atrás de Davi. Lembrando que eu estou lendo na versão parafraseada a mensagem. E ele diz: Vou alcançá-lo quando ele estiver exausto e pegá-lo de surpresa. O exército fugirá e eu matarei Davi. Então trarei o exército de volta para o Senhor como uma noiva levada de volta ao noivo. Afinal, o Senhor está à procura de um só homem. Se ele for eliminado, a paz estará de volta. Absalão achou que seria uma excelente estratégia e todas as autoridades de Israel concordaram. Então está aqui um ótimo conselho de Aitofel. Fala, gente, vamos lá, vamos matar só Davi. Ele ainda se prontificou para matar Davi. Aqui a gente vê que Aitofel tinha alguma coisa séria contra Davi no coração dele, né? Porque ele mesmo quis ficar, ele mesmo se prontificou e ele deu um ótimo conselho para que de fato pegaria Davi, porque nós acabamos de ler que Davi tinha chegado diante do Jordão e estava muito cansado. Uzai, quando ficou sabendo do plano de Aitofel, ele deu um contragolpe. Ele disse: Olha, esse conselho de Aitofel não foi tão bom, não. Seu pai é muito cara, muito inteligente. Ele é um soldado muito experiente. Se vocês forem lá agora e forem derrotados, a moral de vocês vai cair, Israel vai ficar com medo. Então é o seguinte: vamos reunir o exército todo e vamos pra cima dele com força total. Mas não vamos hoje à noite, não, porque se nós formos hoje à noite, nós poderemos perder essa batalha e já era. E aí, Uzai consegue confundir o conselho de Aitofel e ele manda avisar Davi, inclusive fala para Davi, ó, passa o Jordão, porque Aitofel deu um conselho, vai que, né, que o rei ouve o conselho. Mas o pessoal gostou do conselho de Uzai, entendeu que era um conselho melhor que o conselho de Aitofel. Mas o verso 14 vai dizer o seguinte, na versão parafraseada da mensagem. Absalão e todas as autoridades concordaram em que o conselho de Uzai era melhor do que o de Aitofel. O Eterno tinha decidido frustrar o bom conselho de Aitofel para que Absalão fosse arruinado. Então nós vamos ver que, de fato, o conselho de Aitofel foi um conselho muito sério, muito bom mesmo, daria certo, e que precisou de Deus intervir para que as pessoas aceitassem um conselho de Uzai e não de Aitofel. O texto no verso 23 vai dizer que quando Aitofel percebeu que realmente o plano dele tinha sido frustrado, ele voltou para sua cidade, fez seu testamento, ajeitou sua casa e se matou. E aí nós vamos ver que vai chegar ali o comandante agora no lugar de Joabe, que agora vamos pensar que Absalão está se considerando o rei de Israel, então ele precisa de um soldado. E ele escolhe um general chamado Amasa. Amasa é filho de uma mulher chamada Abigail. E o texto vai dizer que Abigail aqui, ela é irmã de Zeruia. Lembrando que Zeruia é a irmã de Davi. Então, Amasa, o novo general, era sobrinho de Davi. Ou seja, ele era primo de Joabe, né? Primo de Abisai. Então, tá tudo dentro de família aqui, né? O traidor é filho do rei, o general do traidor é sobrinho do rei. Então, assim, os amigos do rei estavam traindo ele. Gente, uma desgraça em Israel. Nós vamos ver como essa desgraça ela pode ainda ser potencializada logo no capítulo seguinte, que é o último, né? O capítulo 18. Nós vamos ver que depois de tudo isso, no 18, Davi organizou as tropas, dividiu tudo certinho, dividiu em 3 batalhões, colocou Abissai sobre o controle de um, Joabe sobre o outro, colocou um homem chamado Itaí, que era um giteu, em controle do outro e falou, e eu vou também. Então Davi organizou o exército como um bom guerreiro, disse que ia, mas o pessoal se reuniu e falou, não é muito legal você ir, porque você vale muito, o pessoal só quer matar você, então fica aqui, deixa que a gente vai. E
Davi fala, gente, olha, é o seguinte, vocês estão indo, eu não estou indo, mas, poxa, seja benevolente com Absalão. Com tudo isso, com toda a trama que está acontecendo, Davi não tira da mente que Absalão ainda é filho dele e que ele tentava, eu acredito, baseado aqui, você vai ver, você vai entender o porquê que eu chego a essa conclusão, que Davi tinha ainda alguma esperança sobre Absalão. Porque ele pede para não matar. E nesse caso aqui, ele está falando de um homem que dormiu com as mulheres dele na frente de todo Israel, que já tinha declarado, e que tinha achado um bom conselho matá-lo. Matá-lo. Então Absalão não titubearia em matar Davi. Mas Davi aqui está realmente ainda meio confuso a respeito de tudo que está acontecendo. E a gente vai ver que é confuso, até a gente fica confuso, né? Muita gente aqui, muita gente envolvida nessa trama. E naquele dia o exército de Davi derrotou o exército de Absalão, e para aumentar a desgraça, 20 mil homens morreram. Os combatentes se espalharam por todo lado naquele dia. O texto vai dizer que a floresta devorou mais vidas do que a espada. 20 mil homens de Israel, homens, povo de Deus, morrendo em uma guerra civil. Essa história não poderia ser mais trágica. Mas para dizer que ainda nós não terminamos e tem que ter uma pitadinha de realmente de uma história muito, muito louca, Absalão vai fugir. O que acontece com ele? Ele fica preso numa árvore pelos seus cabelos, né? E vem um soldado, vem falar para Joabe que encontrou ali o Absalão preso, já falou, cara, por que você não matou ele? E eu fico imaginando esse rapaz pensando o seguinte: eu matar ele? Você tá maluco? Os dois últimos homens que vieram dizer pra ele que mataram um rei, ele matou. Quem veio dizer que matou Saul, ele matou. Quem veio dizer que matou o filho de Saul, ele matou também. Agora o filho dele, seu, tá maluco, eu não vou fazer isso não, Joabe. Ele se nega a fazer isso. E Joabe vai lá ele mesmo, dá 3 facadas em Absalão. Depois o grupo dele, o pelotão, acabaram de matá-lo. Quando o Joabe tocou, só que todo mundo tinha ouvido falar, né? Não mata. E ficou aquele, de novo, mais uma vez Joabe aqui desobedecendo, dessa vez fazendo o que se espera de um homem na guerra, matando o inimigo, mas nesse caso a guerra era confusa. Davi era perito em se envolver em coisas confusas, né? Porque em algum momento ele se protegeu contra lá junto com os inimigos de Deus, com os filisteus. Em outro momento ele foi perseguido por Saul, que era o seu rei. Depois ele guerreou contra Isbosete, que era também rei em Israel, agora sendo perseguido pelo próprio filho, uma bagunça em qual ele trafegou bem em meio a toda essa bagunça. Se não fosse o pecado dele, nós poderíamos quase dizer que Davi era um homem perfeito, né? Mas a gente percebe que agora ele está transitando por coisas confusas e muitas dessas coisas resultado de seus próprios pecados. Como nós falamos nos últimos capítulos, não só o pecado de ter realmente dormido com a mulher de Urias, mas o pecado de ter criado muito mal aos seus filhos. Mas vamos lá. Agora vai todo mundo avisar Davi que eles venceram. Como dar essa notícia? Vencemos, mas seu filho morreu. É notícia boa ou notícia ruim? E aí Joabe entende que a notícia era ruim, não boa. Mas quando eles chegam lá, quando eles vão lá, Aimás corre na frente, duas pessoas vão avisar. Na verdade, Joabe estipula que um etíope vai avisar. Aimás, ele quer ir avisar e Joabe tenta falar assim, não vai não, ele era filho de Zadok, esse Aimás, que era o sacerdote. E Aimás acaba insistindo, Joabe acaba deixando. Aimás corre mais do que o etíope, chega lá, fala que venceram a guerra, mas não fala nada sobre Absalão. Depois o etíope chega e fala, não, Absalão morreu. E a fala do etíope é o seguinte, ó, o etíope respondeu que todos os inimigos do meu senhor, ó, o rei, e todos os que agem maldosamente contra o senhor têm o mesmo destino dele. A visão do etíope era uma visão predominante, a visão que vinha de Joabe, a visão que vinha do exército. Absalão era um traidor, por causa dele 20 mil homens morreram e tinha que morrer mesmo. Mas ali eles estavam falando do filho do rei. E o verso 33 vai dizer assim, ó: o rei ficou abalado, abatido, subiu ao quarto que estava por cima da porta, chorou, enquanto chorava, gritava: ah, meu filho Absalão, meu querido filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho querido. Esse foi o lamento de Davi. Davi não guardava a mágoa do teu filho, mesmo seu filho tendo traído ele. Essa porção de hoje mostra um Davi extremamente confuso, mas também extremamente quebrantado. Davi foi precipitado no julgamento sobre Mefibosete. Davi também foi precipitado, não, ele foi confuso
na visão que ele teve sobre Absalão. Nós vamos ver isso nos próximos capítulos, como isso acaba, esse sentimento de luto, enquanto o exército tinha vencido, estava confuso as coisas. O exército dele tinha vencido, mas ele estava triste. Mas nós também vemos um homem extremamente quebrantado. Um homem que, ao ser atacado por um homem fraco, não reage, baixa a cabeça e aceita ser humilhado. Eu poderia dizer muitas coisas para vocês, meus irmãos, essa manhã, mas uma das coisas mais importantes desse texto é aceitar a humilhação. A Bíblia em nenhum lugar diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha, esse será exaltado. Nós somos humilhados todos os dias e muitas humilhações são gratuitas e elas não geram vantagem nenhuma, só dor. Então não há nenhum tipo de promessa e galardão para quem é humilhado. Mas para aquele que decide se humilhar, para esse sim, existe um galardão da exaltação. A Bíblia vai dizer ainda que Pedro vai dizer que nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus para que em seu tempo ele nos exalte. A pergunta que fica é se nós conseguimos olhar para esse texto e nos sentir inspirados. Mesmo quando estão falando mal de nós, estão nos atacando, nós decidimos confiar no Senhor e entender que Ele é a nossa defesa, que Ele é quem cuida de nós e Ele é justo, e que nós não precisamos nem mesmo desejar que a vingança aconteça, e nem mesmo desejar que a recompensa recaia sobre aqueles que estão falando mal de nós. Só precisamos nos humilhar, reconhecendo que somos pecadores. Existe uma história de um pastor amigo meu. Um dia estava passando por um grande problema, muitas pessoas falando mal dele. Ele foi falar com um pastor um pouco mais maduro e o pastor disse assim: quando estiverem falando mal de você, só pense uma coisa: ainda bem que eles não sabem de tudo, porque todos nós temos pecados que ninguém sabe, que só Deus sabe e nos perdoa. Então nós não somos perfeitos. Muitas vezes precisamos de fato termos uma atitude de humilhação para reconhecermos que somos falhos, pecadores e que se estamos de pé é pela graça do Senhor que nos amou, não quando nós decidimos segui-lo, mas que nos amou quando nós éramos ainda pecadores, perdidos em nossos delitos e pecados. Então que nós consigamos ter essa atitude de Davi, um coração quebrantado e que não busca justiça e que não busca nenhum tipo de justificação. Só quer que Deus olhe para nós e entenda que o nosso coração está derramado nos pés dele e que nele nós depositamos 100% da nossa confiança. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.